Olá, amigos telespectadores, estamos começando mais um programa Direito em Debate. Lembrando que o nosso programa tem por missão, tem por objetivo levar a você, cidadão imperatrizense, de Açailândia, de toda a região tocantina, informações jurídicas, dúvidas jurídicas. O objetivo é democratizar o ensino jurídico para que você possa conhecer seus direitos e deveres. E, como sempre, aqui em nossos estúdios estão presentes sempre os melhores profissionais da área jurídica, seja advogados, juízes, promotores, que são especialistas nos assuntos que estão sendo tratados. Trouxemos hoje no nosso estúdio a doutora Poliana do Nascimento, que é advogada especialista em direito médico. Seja bem-vinda, Poliana, ao nosso programa. É sempre um prazer receber os colegas aqui, tá? Antes de entrarmos, aprofundar nessa questão, né, do plano sobre plano de saúde, essa área de direito médico ela é nova, é um novo nicho de mercado para o profissional da área jurídica? De fato, Paulo, o direito médico tem sido uma área aí pouco explorada ainda, né, pelos profissionais do direito, principalmente os advogados. Então, é uma área que tem se expandido na realidade, mas ainda muito nova, principalmente na nossa região. Bom, então, já entrando aqui um pouco no nosso tema, né, planos de saúde. O que o consumidor precisa saber aí antes de contratar um plano de saúde? De fato, o plano de saúde, essa área do direito, ela é um aspecto bem de muita dúvida do consumidor. E, de fato, a gente fala que o consumidor, antes de contratar um plano, ele precisa saber que várias operadoras oferecem diversos tipos de plano no mercado. Então, o consumidor deve estar atento a diversos aspectos antes de contratar um plano. Primeiro é o tipo de contratação, se ele está contratando um plano individual familiar, se é um plano coletivo por adesão ou se é um plano coletivo empresarial. Lembrando que um plano coletivo, um plano individual, familiar, qualquer pessoa pode contratar esse plano. Já os planos coletivos, eles precisam de vínculos específicos. Um plano coletivo por adesão, por exemplo, você precisa ter um vínculo com um sindicato, com uma associação profissional. Já o plano coletivo empresarial, você precisa ter um vínculo com uma pessoa jurídica através de uma relação empregatícia ou estatutária. Então, o primeiro ponto importante que o consumidor precisa ficar atento quando for contratar um plano é esse tipo de contratação. Perfeito. E a segmentação de assistência? São várias? A segmentação assistencial também é um ponto a ser observado, porque as operadoras elas têm livre arbítrio para comercializar de acordo com os planos que a ANS, que é a agência reguladora, autoriza a comercialização. E a operadora ela pode comercializar um produto só ambulatorial, que aí não existe a internação, ou ela pode comercializar um plano só hospitalar, um plano só odontológico, ou ambulatorial mais hospitalar. Então, é importante também que esse aspecto de segmentação assistencial, o consumidor fique atento. E fica a critério da operadora do plano de saúde? Fica a critério, ela solicita a autorização da agência reguladora para comercializar o produto de acordo com aquilo que ela acha conveniente do mercado. Então, a ANS autorizando, ela pode comercializar só um plano ambulatorial, só um plano hospitalar com obstetrícia ou só sem obstetrícia. Então, fica muito a critério da operadora, de acordo com a autorização que a agência reguladora determinar. Perfeito. E a abrangência geográfica? A gente sabe que tem planos de saúde, né, que seja nacionalmente ou no âmbito municipal. Como que funciona isso? Tem um outro aspecto também importante do consumidor, ter ciência se ele está contratando um plano de abrangência geográfica nacional, regional ou municipal, porque essa característica é que vai determinar a territorialidade de atendimento daquele beneficiário. Se ele tem um plano nacional, então ele tem direito a ser atendido em toda a localidade do país, de acordo com a rede credenciada daquele plano de saúde. Agora, eu acredito que muitos dos consumidores têm dúvidas, né? O que realmente o plano de saúde deve cobrir, está obrigado a cobrir? De fato, é uma dúvida constante, porque pelo ponto de vista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora desse plano, a agência estabelece a cada 2 anos um rol de procedimentos e eventos em saúde, que de fato é um rol obrigatório que a operadora ofereça para o seu beneficiário.
Lembrando que esse rol, ele só vai recair como obrigatório para os planos contratados a partir de 2 de janeiro de 99, que são os planos de fato que são submetidos à lei dos planos de saúde, que é a lei 9656/98. Então, planos contratados antes dessa lei são regidos de acordo com as cláusulas contratuais. Lembrando que esse é um entendimento da Agência Nacional de Saúde. Há entendimentos judiciais que divergem desse apontamento, mas aí cada caso pode ser questionado. Mas esse é um entendimento da agência reguladora. Perfeito. Uma vez contratado, né, o plano, a partir de quando o usuário, o consumidor, pode iniciar a utilização dos serviços? Boa pergunta, Paulo. Quando o consumidor pode começar a utilizar o plano? O plano, quando você vai contratar, a operadora ela pode, né, estabelecer determinados prazos de carência. Então, o que é a carência? É um determinado tempo que o beneficiário vai ter que esperar para poder utilizar ou ser autorizado um determinado procedimento. E esses prazos, eles podem ser estabelecidos de acordo com a legislação dos planos de saúde. Alguns prazos que tem prazo de urgência e emergência, 24 horas, prazo do parto, 300 dias e demais procedimentos, 180 dias. Lembrando que a cada operadora ela pode reduzir esses prazos a critério da operadora, mas todos esses prazos eles devem estar muito claros nos contratos dos consumidores. Então, o consumidor ficar muito atento a esses prazos de carência, e a ANS ela é uma agência reguladora muito próxima do consumidor. Então, existe um espaço do consumidor no site da agência reguladora, que você pode perguntar, o consumidor pode perguntar, tem o 0800, que é um canal direto com o consumidor, que esse tipo de dúvida também é sanado pela agência de forma bem célere. Um outro ponto importante, doutor, é a questão do reajuste da mensalidade, né? Como que se dá esse reajuste, que forma tem que acontecer? O reajuste é um outro ponto muito de dúvida, né, do consumidor. Quando acontece o reajuste, o consumidor de fato fica sem entender de onde veio o reajuste e o porquê do reajuste. O reajuste nada mais é do que uma atualização da mensalidade, baseada principalmente no custo, na variação de custo do procedimento médico hospitalar. E o reajuste ele tem uma diferença no que tange aos planos, o tipo de contratação. Por isso, quando a gente iniciou, eu falei do ponto importante de ser observado do consumidor o tipo de contratação, porque o tipo de contratação influencia em diversos aspectos, inclusive no reajuste. Então, no reajuste dos planos individuais familiares, a gente fala em 2 tipos de reajuste. Na realidade, dos planos em geral, existem 2 tipos de reajuste, que é o reajuste anual e o reajuste por mudança de faixa etária do beneficiário. Nos planos individuais familiares, o reajuste anual ele é um reajuste autorizado pela ANS. A ANS, a cada ano, avalia esse custo, essa variação do custo médico, hospitalar, e autoriza um percentual a ser aplicado a esses planos individuais familiares. Então, esse reajuste anual ele é aplicado na data de aniversário do contrato. Então, quando o consumidor assina o contrato, a partir daquele mês, no ano subsequente, ele já vai sofrer um reajuste anual de acordo com esse percentual autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Perfeito. Voltando à questão da cobertura geográfica, né? A gente sabe que tem os planos de âmbito municipal, mas como que a Justiça tem enfrentado isso? Existem casos de que, dependendo do tipo de problema de saúde, ele é obrigado a encaminhar o paciente para outros hospitais em outras localidades? Como que funciona isso? Na realidade, a própria ANS, ela estabelece através de resoluções, porque de fato ela regulamenta todo esse sistema dos planos de saúde por resoluções, por instruções normativas, e existem resoluções da ANS que estabelecem que quando a operadora de plano de saúde oferece um plano municipal e na abrangência geográfica do plano não existe o tratamento, a resolutividade adequada para o estado clínico, né, do beneficiário, o plano ele deve fornecer ou dentro da municipalidade um profissional que não está dentro da sua rede credenciada, ou ele deve encaminhar aquele beneficiário para os municípios limítrofes mais próximos.
Então, o plano, ele pode optar, não é obrigado ele arcar com o custo de uma rede que não é credenciada local, ele pode encaminhar esse paciente para uma rede credenciada fora da municipalidade. Certo, então o consumidor que se encontra nessa situação, que de alguma forma o plano está limitando, né, impedindo ele de ter acesso a esse tipo de tratamento que ele deva cobrir ainda que fora, né, do município. O que ele deve fazer? Tipos de documentos que ele deve reunir, direitos que ele possa ter, além da obrigatoriedade de custear o procedimento? De fato, primeiro, o consumidor precisa ter muita ciência de que existe um pedido médico para determinado procedimento, porque é muito da indicação médica. Então, às vezes, o usuário quer entrar judicialmente, mas não existe uma indicação clínica, não existe um encaminhamento, não existe, de fato, uma urgência e emergência. Então, a operadora também trabalha muito com prazos. A 259, que é a resolução da ANS, trabalha com esses prazos de atendimento. Então, o usuário ele deve se munir, de fato, se certificar da necessidade. E a operadora não oferecendo, então mantém um diálogo, né, através de ouvidoria. Tem a própria ANS, que é um canal também que o consumidor pode fazer uma reclamação e a operadora vai receber essa reclamação e vai responder, porque existe toda uma penalidade para as operadoras quando elas não respondem às NIPs, que é as notificações de investigação preliminar, que a ANS, né, notifica as operadoras. Então, existe esse canal, né, extrajudicial para tentar, né, fazer com que as operadoras, de fato, existem operadoras que não conseguem respeitar os prazos ou porque existe uma rede assistencial, de fato, que não corresponde. Mas, assim, são canais extrajudiciais que o consumidor, por si só, pode estar buscando. Certo. E, na pior das hipóteses, judicialmente, né? Além da obrigatoriedade, isso gera algum tipo, outro direito, a obrigatoriedade dela cobrir aquele tipo de tratamento, né? Que é isso que ele inicialmente quer. Mas outra responsabilidade patrimonial, de alguma forma? Olha, sobre a empresa? O entendimento, ele não é majoritário, mas existem dentro do que na realidade, dentro do que é razoável, né? Dentro do que é esse prazo, dentro de se a operadora está tendo um diálogo ou não, porque, de fato, se a operadora está respondendo, se o usuário encaminhou alguma solicitação e a operadora respondeu, se deu alguma alternativa, né, para o beneficiário, porque às vezes a operadora dá uma alternativa que não seja, talvez, o que o consumidor espera. Né? Mas, de fato, existem ações judiciais reclamando um dano moral, um dano material, de fato, se for de fato comprovado, se a operadora de fato negou esse atendimento e se o usuário extrajudicialmente também buscou solucionar junto à operadora. Perfeito. Então é possível aí uma reparação por danos morais aí, dependendo, lógico, de todo o constrangimento, né, que não seja considerado mero de sabor. Voltando à questão dos reajustes, o consumidor que foi cobrado, né, indevidamente, uma quantia a mais do que deveria, o que ele deve fazer? De fato, primeiro é entender, né, se essa cobrança de fato foi a mais, por que foi a mais. Então, existem os canais das operadoras, elas são obrigadas a manter esses canais de ouvidoria. Então, existem os canais de ouvidoria e esse reajuste é primeiro entender, é um reajuste aplicado porque, como havia falado, existem 2 reajustes previstos aí. Se é o reajuste anual da INSS, se é um reajuste por faixa etária, se seu plano de fato é um plano individual familiar ou se é um plano coletivo. Porque os planos coletivos têm também as suas características para esse reajuste anual, que planos com menos de 30 vidas, a ANS faz um agrupamento de contrato e ela estabelece regras específicas para esse reajuste anual, ou se é um contrato com mais de 30 vidas, que aí vai de fato ficar a critério das partes contratantes. Então, é entender de fato o que aconteceu. E aí, lembrando que um plano coletivo é um plano de uma pessoa jurídica com a operadora. Entender de fato as cláusulas contratuais entabuladas com a pessoa jurídica e a operadora. Como pode ocorrer, né, esse encerramento do contrato de plano de saúde entre o consumidor e a operadora? De fato, Paulo, inclusive é um aspecto bem judicializado, né, os encerramentos dos contratos de plano de saúde. Esse encerramento, ele também se diverge aí de acordo com o tipo de contratação. Se seu plano é individual, familiar ou coletivo, por adesão ou empresarial. Então, há essa diferença. Nos planos individuais, familiares, a ANS, né, a Agência de Saúde Suplementar,
juntamente com a Lei 9656/98, estabelece que a rescisão contratual dos planos individuais familiares, ela só pode ocorrer em duas hipóteses, ou por fraude do consumidor, do beneficiário, ou por inadimplência. E essa inadimplência, de acordo com a Lei 9656/98, ela tem que ser uma inadimplência de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato. Então, um ponto de dúvida frequente é os consecutivos ou não. Então, os 60 dias, eles não precisam ser, de acordo com a legislação, de forma contínua. Então, eles podem ser consecutivos ou não, e o consumidor precisa, de fato, ser notificado. Por isso, da importância, às vezes, de uma alteração no endereço, um plano individual familiar. Então, uma alteração no endereço, normalmente as operadoras colocam nos contratos que é obrigação e dever do usuário, mudou de endereço, informar a operadora, porque vai impactar nesse tipo de situação, no caso de uma notificação por uma inadimplência. Certo. Agora, as operadoras, elas têm flexibilizado essas questões? Porque, assim, elas podem notificar. Essa notificação é de que forma? Por telefone, por escrito? Várias operadoras utilizam vários meios, mas primordialmente por carta enviada, seja via correio, seja uma terceirizada. Perfeito. Mesmo após essa notificação, mesmo incidindo esses prazos aí de inadimplência, no qual consta a previsão no contrato que estará rescindido lá. Só que o que acontece? Elas têm alguma política de tentar negociar para que evitar que isso ocorra, que a rescisão ocorra? Sim, muitas operadoras, assim, de fato não são todas, mas as operadoras têm tentado, de fato, manter esse beneficiário, porque existe uma crise no sistema, então a operadora perder um beneficiário não é interessante para o sistema. Então, as operadoras têm tentado manter esse diálogo, inclusive notificando através de SMS, de mensagens que existe, mensalidades em aberto, fazendo com que esse usuário procure, negocie. Então, de fato, as operadoras têm mantido, inclusive, outros canais de comunicação com o beneficiário para diminuir, minimizar esse impacto de rescisão unilateral. Mas como que tem sido essa política de negociação? Eles oferecem descontos ou não? O valor continua o mesmo, atualizado? De fato, cada operadora tem a sua política, Cada operadora tem os seus descontos, porque depende muito do preço fixo da mensalidade, que cada operadora também tem o seu preço da sua mensalidade de acordo com aquele plano. Lá que eu contratei, a mensalidade inicial era uma, de acordo com os reajustes, ela foi se atualizando, então as operadoras têm isso como critério livre. Então, cada operadora tem o seu percentual de desconto, se dá desconto, se não dá desconto, isso é muito livre de cada operadora. Certo. A partir de que momento a operadora pode se negar a um tratamento para o usuário por inadimplência? Segue esses prazos? Na realidade, segue os prazos de notificação, Então, notificou, o plano está cancelado. Às vezes acontece do consumidor estar inadimplente, ser notificado e, de fato, não se atentar. E quando vai precisar do plano é que cai a ficha de que estava inadimplente e às vezes já é tarde porque o plano já está cancelado. Então, existem essas negativas porque passa, às vezes, despercebido pelo consumidor. Uma vez cancelado o plano e ele se organize e queira recontratá-lo, ele vai ter algum benefício? Algumas operadoras oferecem, outras não, mas via de regra ele vai ter que contratar um novo plano e cumprir novos prazos de carência. Novos prazos de carência e novamente não tem nenhum tipo de bonificação por ter sido cliente anterior, né? Não. Isso fica a critério também das operadoras, mas via de regra não. Tá. Então, aquele consumidor que está em atraso em apenas um mês, não significa que ele não já vai ter, já esteja... Se ele solicitar algum tipo de tratamento coberto pelo plano, não significa que ele vai ter negado o seu direito, né? Não significa, porque certo. De fato ele tem que ser notificado e ele pode, inclusive, às vezes, tudo é via sistema, às vezes pode ocorrer uma negativa, mas procure sempre a via da conciliação com a operadora. As operadoras têm sido notificadas pela ANS, que é uma agência que
bate muito forte nas operadoras. Então, essa via do administrativo, de resolver extrajudicial, as operadoras têm cumprido, porque de fato as penalidades da agência reguladora são bem altas, então por isso as operadoras têm mantido um diálogo melhor com o consumidor. E as indenizações em caso de negativa de algum tipo de atendimento? Tem sido, como que eu posso dizer, em valores... claro que o critério, né, o que é um valor alto, vultoso para mim, pode não ser para você. Como que tem sido esses valores? Tem compensado para o consumidor buscar a via judicial para resolver esses problemas, esperando uma futura indenização, reparação? De fato, Paulo, é muito subjetivo, né? Porque o que pode ser compensador para você não pode ser para mim, depende muito de fato, o que aconteceu. Então, cada caso é um caso e depende muito também do entendimento do juiz, né, do judiciário que está respondendo. Não é unânime o valor dessas indenizações, existe um parâmetro sim para determinados tipos de ação, mas não é unânime, então cada caso é bem específico. Perfeito. Então, lembrando, busque especialistas no assunto, tá, para cuidar dos seus direitos relativos à sua saúde. Gostaria de agradecer a participação da doutora Poliana no nosso programa. De logo já fica o convite para em outras oportunidades, né, a gente poder debater, conversar, bater um papo aqui e informar você, cidadão imperatrizense de Açailândia e região, sobre os seus direitos e deveres. Eu que agradeço, Paulo. E só lembrando assim que tudo que eu falei foi de fato um pincel aí sobre esse contexto dos planos de saúde, que é muito abrangente, e sobre de fato o ponto de vista da agência reguladora. Perfeito. Bom, então você, consumidor que esteja sendo lesado pelos seus direitos, procure especialista no assunto. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela participação no nosso programa. Fique com Deus e até a próxima.